On fire tô eu aqui, com tanta pergunta boa. Infelizmente, olha, vocês não têm ideia, uma enxurrada de perguntas, então não vai dar para responder tudo. Mas muitas delas eu tive o prazer de ver o seguinte: a gente vai conseguir responder ao longo do curso. E você vai poder comprovar isso. Mas olha, assim, uma ou outra, né? Questões com hipertexto. O que é um hipertexto? A gente vai ver o que é um hipertexto. E olha, é importante estar atento ao hipertexto? Sim, porque muitas vezes a resposta certa, a pista para a resposta certa está na observação, na atenção ao hipertexto. Outra coisa, o pacto em torno de alguns signos marcados culturalmente, sempre é marcado culturalmente. E pode ser problema de uma cultura para outra? Claro que pode. Dentro do Brasil, se sai de um lugar para outro, ou dentro de países lusófonos falantes de língua portuguesa. Você está em Portugal, chama uma menina de rapariga, ok. Vai para o nosso Nordeste, principalmente, chama uma menina de rapariga, não, ok. Né? Você está duvidando da, digamos assim, como eu diria, hein? Do caráter familiar da menina. Então, sim, os signos têm essa marcação cultural. E, por fim, só para não... Né? Quando a gente tem uma visão estereotipada de um signo, isso faz com que faça uma leitura leviana? Sim, claro, exatamente os nossos preconceitos. Os estereótipos que nós montamos orientam a nossa leitura e muitas vezes nos afastam de uma verdade. Essa pergunta excelente foi feita pelo Henrique Neto. Neto com 2 T's e além dos 2 T's, agora também com uma bolsa pessoal. Parabéns, Henrique. Parabéns, Henrique. Olha, Henrique, você é professor ou você é o quê? Você é candidato mesmo? Nossa, que altíssimo nível aí, pessoal. Quero todo mundo assim, ó, acompanhando, nesse nível que a gente vai. Vamos lá? Vamos voltar? Eu coloquei uma questão do Enem aí para você, uma questão de ciências humanas, que apresenta essa charge e a charge traz uma legendinha e diz assim: em breve, na verdade é um texto verbal que se associa à charge, em breve já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça, a gente está vendo uma imagem que tem pés e cabeça, ok, é um índio, a gente falou sobre índio agora, né? Uma das representações do índio é a representação do Brasil, das raízes brasileiras, ok, e lá em cima tem a rede telefônica. Então você está vendo fios, um telefone moderníssimo, inclusive, né? Você segura o fone e o microfone na outra mão, incrível. A charge datada de 1910, pronto, olha aí. 1910. Ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que esta... Então, veja, a gente tem alguns elementos aqui importantes para a sua leitura. Primeiro, esse 1910, que você comprova na grafia aqui, ó, telefônica, Brasil com Z. Tá errado, professora. Tá errado nada. É porque na época era assim. Canelas, vai fazer... Não me faça como... Atenção, por favor, aqui. Não me faça como aqueles candidatos que foram falar mal do Enem. Não que não, a gente pode até falar mal do Enem naquilo que precisa ser falado. Mas dizer, o Enem cometeu um erro, escreveu gasolina com Z, tá errado. Ai, gente, era um texto de época. A mesma coisa aqui. Se você falasse, ai, tá errado, Enem, Brasil com Z, agora americanizou. Não, meu amor, simplesmente você não soube interpretar. É 1910 o texto, ok? Então, é outro sistema ortográfico. Voltou. Então, você vai considerar esses elementos aí para chegar à sua resposta. Vai ver que nos braços do índio tem aí localidades, Rio Grande, Prata, Amazonas, Pará, que vão assim colocando como se fosse assim as pontinhas, né, do mapa, acima e abaixo e a leste e a oeste. Então, ele é o Brasil, que está esticando as canelas, se colocando confortável. E aí, fazendo uma análise bem detalhada, você chegaria a essa letra E como resposta.
possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional e descartaria outras opções aí por serem absurdas. Essa é uma questão de ciências humanas, não é uma questão de língua portuguesa. Mas veja como a observação das palavras-chave, dos detalhes, implantação da rede telefônica, né? E aí você vai ver todos os detalhes, verbais e não verbais, para poder chegar à sua resposta. Vamos avançar um pouquinho. Uma outra questão que foi usada pela Unicamp. Na propaganda do dicionário Aurélio, a expressão bom para burro é polissêmica. Poli, muitos, sema, significados, sentidos. Polissêmica, vários sentidos. E remete a uma representação do dicionário. Explique como o uso da expressão bom para burro produz humor nessa propaganda. Eu preciso abrir meu coração. Preciso abrir meu coração para você. A Unicamp fez essa questão, mas de verdade, aqui para nós, não conta para ninguém. Tá? Nós somos algumas centenas de pessoas aqui, mas fica aqui só entre nós. Essa propaganda não foi uma propaganda de verdade. Ela é uma propaganda satírica, ela é uma grande brincadeira feita pelo site Desencane, que é um site só de sátiras à publicidade, que eu recomendo bastante. Você pode ir lá, você vai se divertir bastante e vai ver muitos jogos de linguagem. Esse era um jogo de linguagem, mas a questão da Unicamp achou que era para valer. Volta. Bom para burro. Bom para burro não poderia ser uma propaganda para valer, porque você não compraria esse dicionário se fosse assim. Porque se ele é bom para burro, eu diria, eu não sou burra, logo, não quero. Mas quando ele fala em burro, ele e fala dicionário e burro no mesmo contexto, ativa uma memória nossa de pai dos burros. Não é assim que o dicionário é referido? Pai dos burros. Ah, é. Então é nesse sentido. É bom para burro porque ele é o pai dos... legal e tal. E bom para burro porque para burro quer dizer muito. É só uma expressão de intensificação. É como se dissesse muito bom. Ok, mas o comercial de verdade, a editora do Aurélio não aprovaria esse comercial porque ficaria estranho. Talvez o usuário não gostasse. No entanto, é essa explicação que você teria que dar para poder acertar a questão. Legal, né? Depois você vai receber essa questão bonitinha no seu material para tentar fazer por extenso e ver se chega. Então, o que a gente viu hoje aqui? Que os signos se organizam e produzem textos. Esses textos vão ter que passar por uma leitura inicial. Eles se apresentam a você para uma leitura inicial. Como é que essa leitura se faz? Eu sei que nesse momento estou respondendo algumas das perguntas que foram feitas. Então, o pessoal que mandou pergunta agora nesse último break, dá uma atenção, porque você está sendo respondido. Leitura inicial, uma camada superficial. Então, olha só. A camada superficial, aquilo que primeiro se apresenta à sua percepção, à sua consciência. Nós não captamos tudo de uma vez. Eu quero voltar com você mentalmente àquele texto, né, que depois se revelou ser uma descrição do Hitler. Mas quando eu apresentei o texto para você, provavelmente você montou uma imagem positiva. Nossa, um homem que tem um manejo da economia capaz de driblar uma hiperinflação, um homem que é capaz de admirar as artes, que é capaz de gerar empregos onde antes havia o caos. Nossa, que pessoa maravilhosa. Só que quando eu apresento a você, eu não, né? Esse comercial ganhou o Leão de Ouro em Cannes, então... feito pela W Brasil. Quando os publicitários, criadores dessa magnífica peça, nos apresentam a imagem do Hitler, que é o ser humano descrito no texto, o que nós percebemos? O que acontece conosco? Nossa leitura se transforma. Então, ela vai para uma camada mais profunda, porque você faz assim, opa, Hitler. Quem foi Hitler? Um cara autoritário, um homem insano que perseguiu, que matou, etc, provocou um genocídio que marcou a história da humanidade negativamente, que manchou a história da humanidade. Então, por tudo isso, você faz uma outra leitura. Não é tão legal. Aquilo é superfície. E você deve ter observado que o slogan dizia: é possível dizer um monte de mentiras dizendo só a verdade.
Então, nada do que foi dito foi mentira. Mas, aplicado àquele indivíduo, parece mentira, né? Ou seja, monta uma imagem que não é a verdadeira. Então, você já foi para uma camada mais profunda, relacionando a sua bagagem, suas leituras, suas informações, o seu processamento crítico, tudo aquilo que a gente falou. Aí tá. Você coloca, faz esse, na verdade, esse diálogo entre elementos. Aí, a partir daí, você vai fazer esses elementos dialogarem com outros tantos, com outros filmes publicitários, com outras coisas que você tenha visto, né? E isso tudo compõe a sua leitura ampla daquele texto. É como se ele, de repente... Lembra daqueles livrinhos que você lia quando era pequeno? Que você abre assim a página a montagem, o papel é recortado e aí se monta um castelo, um cavalo, um bicho. É mais ou menos isso. É como se o teu texto saísse de um 2D para um 3D, de repente, porque você soube processar os elementos. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler melhor. A gente precisa se diferenciar. Dá para ver aí nessa imagem? Essa imagem eu acho incrível porque ela tem Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não preciso dizer, porque todo mundo domina isso, mas eu vou dizer porque professor é reiterativo. Então, né, imaginando aqui você, vovó, que está aí agora me apoiando e me assistindo, que talvez não tenha tanta intimidade com o computador, Ctrl+C, comando que a gente dá para copiar, e Ctrl+V para colar. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Olha para essas meninas sentadinhas aí. Se você observar, as três são louras, as três estão de jaqueta de couro, as três estão de jeans, as três estão de tênis. E todas sentadas no banco de fora do ônibus. Gente, não podia ser, né? Só se elas fossem a mesma pessoa. Elas não são a mesma pessoa, mas elas estão tão iguais. Isso, às vezes, acontece com a nossa forma de ler. Nós ficamos ali na horizontalidade. Lemos horizontalmente, nos igualamos a todos. E aí, quando chega na hora do tema de redação, você lê os textos, mas você faz só a leitura superficial. Então, o argumento que você vai trazer na sua redação é superficial também. Quando se você relacionasse a outros conhecimentos, peraí, deixa eu ver o que eu tenho de sociologia para colocar aqui, deixa eu ver o que eu tenho de filosofia para colocar aqui. Eu tenho um argumento biológico, eu estudei uma coisa em física que eu acho que dá para encaixar e dá para, né, eu estudei alguma coisa em lógica, matemática, que eu penso que poderia aparecer aí, por que não? Então, nesse momento, você se diferencia. Você sai dessa maldição do Ctrl+C, Ctrl+V e passa a ser um indivíduo diferenciado. É importante ler, é importante ter informações, é importante capturar essas informações. E aí vai uma dica bem objetiva. Se você tem... todo mundo está usando aí celular direto, o Brasil está arrebentando em termos de usuários de celular e da substituição do celular em relação à substituição de outros equipamentos pelo celular, inclusive de internet, desktop e tal, tudo, né, sendo usado direto no celular. Muito bem, se a gente faz isso, por que não vai colocar como página de abertura no seu celular um link rápido para um site de notícias? Por que não vai seguir lá no seu Twitter sites de notícias do mundo inteiro, para você se atualizar o tempo todo? Ah, mas eu gosto da menina da moda. Tá bom, segue a It Girl, que fala do que você tem que usar com o quê. Segue aquele jogador, aquele lutador de MMA. Pode seguir, mas... segue sites de notícia, entendeu? Você vai estar informado, você vai receber aquelas atualizações. E isso tudo vai fazer com que você se enriqueça para ampliar as suas possibilidades de leitura. Eu fiz aí uma imagem para você, que é a seguinte: tenha informações, relacione-se com os fatos do mundo. E aí tem essa imagem. Essa imagem é muito legal, né? Ela é, na verdade, uma construção do Allen Institute for Brain. Brain Science, não é só Brain,
Brain Science. Então, é um instituto que estuda o cérebro. E fez esse modelo, que é uma representação de conexões neurais. No momento em que você vai estabelecendo relações, você vai fazendo sinapses. Atenção, colegas de biologia. Atenção, pessoal que está estudando biologia. Você vai fazendo essas conexões e vai ampliando essa rede neural. Agora, volta para a imagem. Ela é fofa, ela é linda e ela é o conjunto de conexões neurais no cérebro de um rato. Rato. Agora, imagina a complexidade da vida do rato. Agora, imagina a complexidade da sua vida. Imagina a sua rede neural. Então, é nisso que a gente tem que apostar. Se o rato está assim, por que a gente vai estar... Por que a nossa rede neural vai ser rala? Nada. Vai ser forte, vai ser rica, vai ser densa. É isso que a gente quer. E isso se faz com leitura, informação, conexões. Estabelecer conexões. Pensar sempre dinamicamente os conteúdos que você vai lendo. Olhar para um enunciado e ver como é que aquilo se processa dinamicamente na sua vida. Como é que eu posso interligar com outras disciplinas? Colocar tudo isso a meu favor. Tem que ter algum valor você estudar tantas coisas diferentes no ensino médio, correto? Então, esse é um caminho. E aí, no início da aula, eu falei que você, ao final, ia saber por que não deveria compartilhar o meme do Will Smith. E nada a ver com o Will Smith. Ele é muito legal, volto a dizer, curto demais os filmes. Mas tem uma razão matemática para isso. Vamos olhar aí. Quando todos te abandonarem, os verdadeiros ficarão para te fazer sorrir. Antes de compartilhar, meu amigo, minha amiga, preste atenção. E eu vou te dizer agora, vou revelar para você por que é que isso não pode ser compartilhado. Chega aqui. Vem cá. Razão matemática. Quando todos te abandonarem, todos, ok, aqui ó, tem um monte de gente, aí todos vão embora. Foram. O que sobrou? 0. Os verdadeiros, que verdadeiros ficarão? Meu amigo, todos já te abandonaram. O sentido de todos é todo mundo, sobrou nada aqui. Então, pela lógica, não tem ninguém aqui para ficar e te fazer sorrir. Ou a frase quer dizer que você não vai sorrir de jeito nenhum, tá lascado, ou não soube ser organizada, a quem fez não soube organizar. Então, você não vai sair compartilhando uma coisa dessa. Talvez, no início da aula, você até compartilhasse, tão legal, pô, tão maneiro, eu gosto. Por que não? Mas agora você sabe que não. Você fez essa aula e você descobriu que você tem que parar e pensar, sai da leitura superficial, vem para uma leitura mais profunda. Uma pergunta. Então, vamos lá. Pergunta. Alan Santos. Pergunta se a intertextualidade resgata, é isso mesmo? Flashes de memória que me ajudam a correlacionar a interpretação. Rapaz, Alan, a pergunta é maravilhosa e ela só tem um defeito, nego. Ter chegado tarde. Que o Henrique Neto, ó, papou essa, senão você é fortíssimo candidato também, né? Henrique se deu bem, hein? Então, sim, querido, sem dúvida nenhuma. O que a intertextualidade faz? Ela evoca uma memória, uma vivência que você tem e, a partir dessa vivência, você lê alguma coisa de outra maneira. Quando eu sempre uso esse exemplo, e a gente vai ter oportunidade de discutir intertextualidade um pouco aqui no nosso curso de interpretação e bastante também você vai ver esse tópico sendo abordado e discutido no curso intensivo. É verdade, tem tem 2 aulas só de intertextualidade, né? A Priscila vai, ó, dissecar tudo para você. Então fica ligado, porque o curso está aí, hein? Então, a intertextualidade, ela faz o quê? Assim, eu ia falar, o Frejá, quando ele diz assim, o poeta não morreu, foi ao inferno e voltou. Ora, é só uma frase, o poeta não morreu, foi ao inferno e voltou. Mas quando eu tenho uma informação
da Divina Comédia, quando eu sei que Dante, né, personagem, não só o Dante autor, personagem, fez um percurso que vai ao inferno e vai, né, em busca da sua amada Beatriz, e ela está nas altíssimas esferas, ele faz esse percurso, eu ligo lá, ó, Dante. Então o poeta não morreu, ele foi ao inferno e voltou. O que acontece se eu não tenho essa referência intertextual? A minha leitura fica mais rasa. Eu leio, eu compreendo, mas ela não fica 3D. 3D é quando eu tenho mais bagagem. Ótima pergunta e serviu para demonstrar como a leitura é realmente uma coisa ampla. Cupom de desconto. Estou quase dando tchau para você, mas antes disso, cupom de desconto até 11 horas, 23h59, você coloca lá, aula inaugural, tudo junto, e concorre a um desconto de 40%. Esse nosso curso de R$ 53,50 vai sair por R$ 32,10. É uma brincadeira, R$ 32,10 por 20 aulas no curso de interpretação. Ai, bom demais isso, né? Parabéns a quem participou, obrigada a quem participou, as notícias são as melhores, muita gente nessa sala virtual, né? Nessa noite maravilhosa, enchendo meu coração de alegria. Estou muito feliz e isso é só a primeira aula. Imagino o que a gente ainda não vai viver ao longo das outras 19. Eu espero por você nas outras aulas ao vivo e, obviamente, nas aulas gravadas, que você só vai ter se adquirir aí o nosso curso. Foi um grande prazer. Eu sou Lúcia Débora e espero por você nas aulas seguintes do curso de interpretação aqui no QG do Enem. Bota lá, aula inaugural. Aula inaugural.